A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais um vídeo do seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós forneceremos subsídio da lição 6, que tem como título A Condição dos Gentios sem Deus. Lição esta a ser ministrada no dia 10 de maio de 2020. Não se esqueça, meus amados amigos, meus queridos irmãos, de se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha e nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Não se esqueçam que na descrição desse vídeo nós temos um teste online, o qual vocês podem fazer e ao término já terá o seu resultado. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nos abençoe se inscrevendo no nosso canal, compartilhando nossos vídeos. Então vamos lá, meus irmãos. Nosso texto áureo encontra-se em Efésios capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Verdade prática, outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Efésios, capítulo 2, dos versículos 11 e 12, e Romanos, capítulo 4, dos versículos 12 ao 14. Amém? Então vamos dar início aos nossos subsídios sobre esta lição riquíssima. Lição 6, a condição dos gentios sem Deus. Amém? Então, como introdução desta lição, meus irmãos, nós vamos nos remeter, porque agora nós estamos iniciando o capítulo 2, do versículo 11. Na aula passada falamos o quê? Que foi a primeira parte. Até agora, até essa lição, até a lição 5, a que nós temos estudado esse trimestre, até a lição 5, que no caso foi a primeira parte que nós estudamos, Efésios, do capítulo 1, versículo 1, até Efésios 2, 10, e estudamos sobre as bênçãos de Cristo ortogadas aos crentes. Isso que nós estudamos até agora. Descrevendo o quê? Sua situação moral e espiritual. Um outro aspecto da situação dos crentes em Cristo agora é o aspecto sócio-espiritual, que vai ser apresentado nos capítulos 2, versículo 11, ao capítulo 3, versículo 21. Por isso, nós agora estamos iniciando essa parte que vai falar um pouco do aspecto da situação dos crentes em Cristo. Vamos agora falar do aspecto sócio-espiritual. Então, Deus une por seu Espírito e pela sua obra expiatória de Cristo todos os homens, de todas as raças, nações, línguas, sem se preocupar com os antecedentes espirituais de cada um, sejam judeus ou sejam gentios. O povo judeu, meu irmão, sempre se destacou por sua peculiaridade religiosa e por seu absolutismo na crença monoteísta, girando em torno do nome de Jeová. Então, o povo gentio, que é composto de todos os demais povos da terra, era considerado sem direito a essa comunhão com o Deus dos judeus, por causa de seu politeísmo e por causa da sua idolatria. Agora, com o primeiro advento de Cristo, em que ele fez-se carne como nós, todos os povos da terra foram alcançados através da sua obra expiatória. Então, as diferenças religiosas, os costumes distintos entre ambos os povos, judeus e gentios, suscitaram grandes polêmicas no seio da igreja no primeiro século da era cristã. E as polêmicas envolviam privilégios e bênçãos, costumes e doutrina. O Espírito Santo então inspirou a Paulo, chamado apóstolo dos gentios, para desfazer essas dificuldades, mostrando que Deus Pai, em Cristo Jesus, preferiu unir judeus e gentios, dando-lhes os mesmos privilégios e direitos espirituais. Para Deus, meus irmãos, não há diferenças, e na dispensação da graça
A igreja é o novo povo de Deus, constituído de membros de ambos os povos, tanto judeus quanto gentios. Essa é uma parte introdutória para nós adentrarmos agora na lição, porque o tópico 1 da lição fala chamados incircuncisão. Ele dividiu esse primeiro tópico em 4 subtópicos, que fala, o primeiro, o conceito de circuncisão, segundo, o significado religioso da circuncisão, terceiro, a circuncisão do coração e quarto, a circuncisão da nova aliança. Então, meus amados irmãos, circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Isto que é a circuncisão. Para os judeus, a circuncisão é um dos mais importantes dos seus mais de 600 mandamentos. Geralmente é interpretada como sinal de pacto entre Deus e a nação de Israel e, por conseguinte, indispensável como sinal característico de que alguém pertence à mesma. Então, irmão, no Talmud, o que é o Talmud? O Talmud é uma coletânea de comentários rabínicos. Existem muitas prescrições e algumas delas são estabelecidas regulando este ato, o ato da circuncisão. Vou falar um pouco agora do momento histórico, do que é circuncisão, como fala aqui na lição, que é o primeiro ponto, o conceito de circuncisão e o significado religioso. Estamos dentro dessa parte aqui para adentrarmos depois para ver a visão dessa circuncisão no Novo Testamento. Então, como eu tinha falado anteriormente, no Talmud, que é uma coletânea de comentários rabínicos, muitas prescrições estão estabelecidas regulando o ato da circuncisão. Olha, meus irmãos, podia ser realizada a circuncisão até mesmo em dia de sábado. Num dia de sábado, a circuncisão era realizada, se isso coincidisse com o 8º dia após o nascimento, porque a circuncisão é feita ali no menino que nasce com 8 dias, no 8º dia é realizada a circuncisão. E essa circuncisão consiste de alguns passos. Primeiro passo, eu não sei se a pronúncia está certa da palavra, mas é o milar. Ou seja, qual o primeiro passo? É a amputação do prepúcio. Depois vem o segundo passo, que é o periar, em que a glande é descoberta. E por fim, que é o terceiro passo, que é o meticitizar, que é o fluxo do sangue é estancado. Agora o fluxo do sangue é estancado. Então tem essa sequência, tem esse espaço, ou seja, amputa-se o prepúcio, a glande é descoberta e por fim o fluxo do sangue é estancado. E também, meus irmãos, bênçãos apropriadas eram recitadas antes e depois da circuncisão da criança. Após o que o menino recebia, recebia seu nome próprio. Porque é nessa cerimônia que a criança recebia o seu nome. Então a cerimônia da circuncisão usualmente é acompanhada por uma refeição festiva em que uma ação de graça especial é recitada em alusão ao acontecimento. Então o pacto abraâmico estava vinculado bem de perto ao símbolo da circuncisão. Porque esse pacto, esse ato de circuncisão foi feito a Abraão. Por isso a gente chama o pacto abraâmico, estava vinculado bem de perto ao símbolo da circuncisão. O que era, com efeito, a eliminação da natureza carnal, apontando para o propósito ético de Deus, separando a nação israelita para si mesmo. Então é um pacto abraâmico que foi ordenado por Deus ao nosso pai da fé, Abraão. Por quê? Porque Deus estava separando a nação israelita para si. Então, parte do destino do homem é que seja transformado moralmente, para que finalmente venha participar das perfeições morais da natureza divina, mediante a presença habitadora do Espírito Santo no íntimo do crente. O pacto abraâmico, pois, prometia a inauguração de uma nova nação, uma nação santa, para a qual Deus pudesse revelar os seus caminhos e através da qual pudesse enviar o seu Messias ou ungido.
Ora, este propósito divino, meus irmãos, só poderia ser perfeitamente concretizado se esta nação viesse a participar da santidade de Deus. E isso envolve a necessidade da remoção da natureza carnal. Assim, pois, a circuncisão verdadeira de natureza espiritual, meus irmãos, é a do coração, não sendo apenas um ato externo, segundo também o apóstolo Paulo nos informa. E isto naturalmente fala da expressão total do ser do crente, sendo equivalente à regeneração, pelo menos no que diz respeito aos seus aspectos morais. Para os judeus, como é claro, era um sinal nacional de identidade como povo de Deus, como uma nação separada para Deus, subentendendo o que Paulo escreve no 2º capítulo de sua epístola aos Romanos. Portanto, esse rito subentendia a operação da graça, mediante a qual Deus seleciona e assinala homens como seus. O próprio ato físico, meus irmãos, da circuncisão era realizado em obediência a uma ordem divina, porém por si mesmo não tinha qualquer mérito e nem efeito espiritual. Não tinha qualquer mérito nem efeito espiritual. Era apenas um sinal, ao passo que a verdade simbolizada era a diferença real que a graça de Deus faz no ser essencial do indivíduo. Então, meus irmãos, nós vemos que isso era um ato físico e não tem mérito nem efeito espiritual nenhum. Amém? Então, isto é o que? A circuncisão, uma visão do conceito de circuncisão e seu significado religioso. Agora vamos a algumas considerações deste conceito no Novo Testamento. Vamos lá. Então, no que diz respeito ao valor espiritual deste ato, o Novo Testamento é taxativo. Sem a obediência, a circuncisão se transforma em incircuncisão. Este sinal externo se reduz à insignificância quando confrontado com as realidades da observância dos mandamentos, da fé que opera por meio do amor e da nova criação. Não obstante, meus irmãos, o crente não tem a liberdade de escarnecer deste antigo símbolo. Embora o crente deva evitar a circuncisão, no que diz respeito à expressão da suposta salvação através das obras. Contudo, segundo nos mostram algumas passagens, ele precisa de um significado interno. A circuncisão precisa de um significado interno. Então, em consequência, existe uma circuncisão de Cristo. É o despir do corpo da carne, em uma transação espiritual que não é realizada por mãos humanas, mas que consiste da relação com Cristo Jesus em sua morte e ressurreição, selada pela ordenação iniciatória do novo pacto. Em resultado disso, os crentes são a circuncisão. O 15º capítulo do livro de Atos, meus irmãos, mostra-nos claramente que até mesmo muitos cristãos primitivos e, portanto, especialmente os judeus ordinários, eram da opinião de que a circuncisão era uma medida necessária para a salvação. Conforme a mentalidade judaica raciocinava, a circuncisão fazia parte do pacto abraâmico e qualquer indivíduo que de alguma forma não fosse beneficiário do mesmo não poderia ter esperança de que seria salvo. Então os judeus tinham isso em sua mente, que para obter a salvação era necessário circuncidar-se. E Paulo vem e quebra esta barreira. Caiu, porque quem está em Cristo, nova criatura é. A circuncisão agora é a circuncisão do coração, como fala o tópico 3 da lição, a qual nós comentamos agora há pouco. Então essa circuncisão do coração, que é a circuncisão da nova aliança, é a que estava unindo tanto Deus quanto gentios. Então esta união
foi feita em Cristo Jesus. É a circuncisão do coração, é a circuncisão da obediência, de cumprir os mandamentos de Cristo, seguir a Cristo. Amém? Então, essa parte nós falamos um pouco sobre a circuncisão, explicamos um pouco o que é o conceito, o significado religioso que tinha, quando ele era feito, como nós vimos, no 8º dia da criança nascida era feito esse cerimonial, e mesmo que esse dia caísse no dia de sábado, era realizada a cerimônia naquele dia de sábado normalmente, e vemos que Paulo vem e reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. Ele fala o quê? Que os sinais, o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas, mas agora Paulo vem, a circuncisão é a circuncisão do coração. Amém? A circuncisão que não é feita por mãos humanas, mas feita por Deus. Em Cristo Jesus, nós somos salvos. Sofremos a circuncisão do coração porque temos Cristo como nosso ajudador e o nosso fiel e glorioso Redentor. Amém? Vamos para o nosso segundo tópico da lição, que fala estranhos ao concerto da promessa. Ele está subdividido em 3 tópicos. O primeiro fala uma vida sem Cristo. Uma vida sem Cristo. Aqui ele está iniciando o versículo 12 do capítulo 2, que fala que naquele tempo estáveis sem Cristo. Esta parte inicial deste versículo 12, meu irmão, é a continuação do 11, que mostra o estado anterior dos gentios em relação aos privilégios dos judeus. E em relação também ao próprio Cristo, nos primórdios da igreja, meus irmãos, os judeus cristãos, aqueles judeus que estavam aceitando a Cristo, estavam ainda presos a determinadas tradições judaicas. E eles queriam fazer o que? Queriam monopolizar seu direito sobre Cristo, porque eles estavam se convertendo ao cristianismo, porém não estavam deixando as tradições judaicas. Eles queriam monopolizar, tudo eles queriam monopolizar, como se fosse eles o que estariam certo. Então eles queriam que o povo circuncidasse, fizesse algumas coisas, alguns preceitos das tradições judaicas. Entretanto, o apóstolo Paulo desfaz essa ideia de exclusivismo dos judeus sobre o direito da bênção da salvação. A tradução mais correta dessa frase no original grego é separados de Cristo. Ideia que facilita a compreensão da frase no seu contexto. Note que Paulo se preocupa em explicar o fato de que o privilégio de ter a Cristo não se restringe aos judeus. Pois embora os gentios não tivessem conhecimento anterior sobre os concertos da promessa em relação a Cristo, isto, meus irmãos, não dava nenhum privilégio aos judeus sobre as bênçãos da salvação. Na verdade, o sentido mais amplo da expressão estáveis sem Cristo refere-se aos não convertidos a Cristo. Porém, o propósito universal da missão de Cristo foi o de pregar o Evangelho a toda criatura, conforme isto está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Então, sim, estávamos, não era uma vida sem Cristo, o primeiro ponto. E o segundo ponto fala, separados da comunidade de Israel. Ainda prosseguindo o versículo 12 do capítulo 2, diz respeito que ao passado dos gentios que nunca haviam tido o privilégio de estar sobre a religião de Jeová. No Antigo Testamento havia um pacto, meu irmão, entre Deus e o povo de Israel, de que fosse estabelecido um governo teocrático, ou seja, um governo direto de Deus sobre o seu povo. Os que não eram judeus recebiam a designação de gentios, ou seja, estrangeiros. Nos vários pactos de Deus com Israel, os gentios não foram incluídos, por isso eram estranhos ao concerto, como fala no versículo 12. A maioria dos concertos divinos com Israel visava o futuro Messias, no caso, o Salvador, conforme Romanos 9,4. Havia a promessa do Salvador que viria, primeiro advento, pelo qual Israel sempre esperou e ainda espera, porque não o reconheceu na sua primeira vinda. A estas promessas, os gentios eram estranhos, isto é,
não se importavam, nem queriam conhecer. E o tópico terceiro fala alienados ao pacto das promessas, porque no versículo 12 também fala que eles eram estranhos ao concerto da promessa. Vamos ler o versículo 12 do capítulo 2 tudo. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, meus amados irmãos, estranho ao conceito da promessa. Então essa palavra estranho no original grego aparece como estrangeiros. Estrangeiros. Então o sentido da frase indica que os concertos foram feitos entre Deus e Israel. Todo israelita sabia disto e ufanava-se desse privilégio de seu povo escolhido, entre aspas, seu povo escolhido dentre as nações. Existem alguns concertos conhecidos na Bíblia, mas citaremos apenas dois principais, que é o concerto com Abraão, e o concerto com Moisés. O autor também fala do concerto que é o pacto Davi, que foi feito com Davi, o pacto davídico. Então o sentido da frase, meu irmão, estranhos ao concerto, deve ser entendido levando-se em consideração o fato de que tanto o concerto com Abraão quanto o concerto com Moisés tiveram uma conotação irrestrita, ainda que de modo direto os concertos refiram-se aos judeus. Porém, o alcance deles, de modo indireto, abrange todos, ou seja, abrange os gentios. No concerto com Abraão, a promessa diz respeito a todas as nações, diz que todas as nações seriam abençoadas, todas. Então, o concerto abraâmico, a promessa diz respeito a todas as nações. Porque os gentios sempre estiveram no plano de Deus. A humanidade sempre esteve no plano de Deus. É um erro que existe quando alguém fala que a salvação foi para apenas Israel. Não. Primeiro para eles. Porque eles seriam os difundadores, os que deveriam levar a palavra de Deus às nações. Porém, eles rejeitaram o Cristo quando veio implantar o seu reino, porque o reino de Deus não é neste mundo. Então eles não aceitaram. O que aconteceu? Deus usou de misericórdia, já como vocês não querem levar esse evangelho do reino aos confins da terra, eu agora vou levantar os gentios, e os gentios será o responsável para levar esse evangelho do reino até os confins da terra, conforme fala lá em Marcos 16:15, que é o mandado de Deus, é o ide por todas as nações. É o ide de Deus que foi levantado para a nação de Israel, que não cumpriu. E Deus assim levanta agora os gentios, porque sempre estiveram no plano redentor de Deus, desde a fundação do mundo. Sempre esteve nos planos de Deus a nação gentia. Então a salvação de Deus veio para todos, porque com a palavra do Senhor fala, a promessa de respeito a todas as nações. E o Senhor falou a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. É todas, eu não vejo nenhum, é todas, todas de todas. E no concerto com Moisés, eu vejo que as leis morais têm até hoje essa conotação universal, porque as leis morais que foram entregadas a Moisés, porque quando Deus falou com Moisés, teve a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral. Essas leis morais permanecem com uma conotação universal. Já as leis civil era apenas para a nação israelita. As leis cerimoniais, a mesma coisa, porém foram todas abolidas em Cristo, porque Cristo veio para cumprir tudo. E essas leis cerimoniais foram derrubadas porque Cristo cumpriu-se tudo. Observe que Deus estava fazendo com Israel uma revelação progressiva do que iria acontecer lá na frente. Vocês podem ver, irmão, essas leis cerimoniais. Vamos dar um exemplo dos sacrifícios que era feito para a expiação dos pecados da nação.
Imagine só, se Deus não fizesse este ensinamento pedagógico ao povo israelita, como eles entenderiam? Porque lá quando João Batista viu Cristo, João Batista olhou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista fala isso, o povo, exatamente os judeus, eles sabiam do que João Batista estava falando. Eles sabiam. Agora imagine se essas leis cerimonial não tivessem existido ao longo desses anos, através de sacrifícios. Se João Batista falasse eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles não iriam entender. Mas devido às leis cerimoniais que Deus tinha dado ao povo, eles puderam entender e compreender o que Deus fez ao longo dos anos. Deus estava mostrando para ele o que haveria de vir lá no futuro. Por quê? Porque quando João Batista viu Cristo, eu falo novamente, mais uma vez, meus irmãos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu não tenho dúvida nenhuma que eles entenderam a mensagem de João Batista. Eles entenderam a mensagem que Deus preparou, que Deus deu aquela revelação progressiva àquele povo. Então, meus amados irmãos, as leis cerimoniais foram cumpridas em Cristo, porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado, é o que tira o pecado do mundo. Nele fomos salvos. Amém? Então as leis cerimoniais foram abolidas, as leis cíveis diz respeito à nação de Israel, porém as leis morais que Deus entregou no conceito mosaico, elas são de conotação universal. Os gentios eram estranhos em relação à promessa da vida de Cristo em carne e desconheciam o privilégio de poder participar das bênçãos advindas de Cristo como Salvador dos homens. Mas Israel, como nação, meus irmãos, rejeitou a Cristo, o que propiciou a salvação dos gentios, dos quais Paulo se declara apóstolo, porque Paulo se declara apóstolo dos gentios, conforme Efésios 3, capítulo 1 e 2. Então, como eu falava anteriormente, meus irmãos, os gentios não tinham essa promessa da vinda de Cristo, porque a promessa era feita à nação israelita. O Cristo vem. Só é lermos, meu irmão. A Bíblia é bem clara, o Antigo Testamento é bem claro. Tanto os profetas menores quanto maiores no Pentateuco está falando sempre do Cristo que há de vir, do Messias que há de vir para a nação de Israel. E os gentios desconheciam esse privilégio. Eles desconheciam de como participar dessa bênção. Eles não tinham conhecimento disso. Mas como nós estudamos em lições anteriores, esse mistério foi revelado. E Paulo recebeu essa revelação desse mistério de que a salvação não é apenas dos judeus, mas ela é estendida a todos os povos. E os gentios estavam fora dessa bênção, porque a promessa da vida do Messias era para o povo de Israel. Porém, Israel, como nação, rejeitou Cristo. E isto proporcionou, essa tarefa veio para os gentios. Usando um linguajar atual, um linguajar um pouco, caiu no colo dos gentios essa bênção, e através dos gentios agora o evangelho de Cristo é levado a todos os confins da terra, já que Israel rejeitou, está aguardando o Cristo dele, o Cristo político, não entenderam como o Cristo veio, estão aguardando até hoje o Cristo político, mas há de vir o Cristo quando eles estiverem em aperto, como sabemos no final da grande tribulação, que o aperto vai ser grande, e conforme o profeta Zacarias, se não me engano, falou, Deus vai derramar um espírito de súplica e graça, aí vai ser um clamor tão grande que vai ser naquele momento, ao fim dos 7 anos, que Deus regressará com a igreja para salvar Israel das nações que se levantaram para assim ver o seu fim. E ali sim eles reconhecerão que o Cristo que eles rejeitaram foi aquele Cristo que eles transpassaram. Amém? Então vamos lá para o nosso último ponto da nossa lição, que fala, o terceiro ponto, sem esperança e sem Deus. Está dividido também em 2 pontos apenas. O primeiro ponto fala desprovido de esperança. Porque no versículo 12 fala, não tendo esperança. Então, os gentios estavam desprovidos de esperança. Essa expressão retrata o estado espiritual dos gentios antes de conhecerem a Cristo. Que esperança podiam ter eles? Se havia uma parede de separação entre esses 2 povos, uma parede. Não tinham esperança, porque desconheciam a palavra, desconheciam a promessa. Eles desconheciam a promessa, como eu tenho falado, irmão. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança,
mas muitas das vezes por causa da filosofia grega, como o autor da lição fala, que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo. Eles não tinham esperança, mas Cristo veio essa esperança. Alguns usam aquela expressão, né? Cristo veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. Eu ainda vou mais além. Cristo veio para que eu e você pudessem morrer, porque antes não tínhamos esperança, assim como os gentios naquela época, que estava muito apegada à filosofia grega e não tinha essa visão da pós-morte, o que iria acontecer. Então Cristo veio para mostrar que hoje você pode morrer, você tem Cristo, você pode morrer, você vai morrer e vai ser glorificado, vai ser redimido em Cristo, a redenção vai estar sobre a sua vida, porque assim como Cristo ressuscitou, porque o poder da sua força, a força do seu poder, a que ressuscitou a Cristo, ressuscitará todos aqueles quanto morrerem em Cristo Jesus. Então, os gentios, ele descartava essa vida além túmulo e, consequentemente, pudesse ser ditosa. Então, meus irmãos, como a esperança, ou eu estou falando da lição, é a âncora para a alma, o gentio desprovido dela padeciam de medos e incertezas. E essa falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Por isso eles eram desprovidos de esperança. Eles não tinham esperança, viviam uma vida a bang. Por quê? Porque não tinham esperança. E a nossa esperança é a vida eterna. Nós temos a esperança da vida eterna. Eu não vejo nas escrituras um Cristo falando para construir um castelo, sei lá, adquirir riqueza. Não, mas Cristo fala: ajuntai tesouro no céu, onde a traça nenhum ladrão, onde a traça não corrói, nenhum ladrão rouba. Ajuntai lá. Então, o reino de Deus, meus irmãos, é isto, é a esperança. Cristo veio para que tivermos a esperança. E sim, a ressurreição de Cristo não é evangelho, como o apóstolo Paulo fala. A esperança do cristão é a ressurreição. Então, se Cristo ressuscitou, todos nós ressuscitaremos um dia sim com eles. Aqueles que estiverem mortos ressuscitarão em Cristo, aqueles que estiverem vivos em Cristo serão arrebatados, transformados a encontrar o Senhor nos ares. Então, meus irmãos, nesta lição que estamos falando sobre a condição dos gentios sem Deus, nós vamos encerrar agora falando sem Deus no mundo, que é o segundo subtópico do terceiro tópico. Então, essas palavras que retratam o estado espiritual dos gentios, são essas palavras, sem Deus no mundo. Ou seja, viviam no mundo de Deus, mas não conheciam nem o tinham. As palavras sem Deus, meus irmãos, indicam a forma ateísta em que viviam os gentios. 3 sentidos explicam essa de ateísmo. Um é não crer em Deus, isto é, ser ateu. Outro é ser ímpio ou pecador irreverente. E o outro sentido é estar entregue aos ímpetos do pecado, isto é, fora da esfera da graça de Deus. Paulo declara lá em Romanos 1,19 que há um certo conhecimento de Deus em todo homem. Todo homem tem um certo conhecimento de Deus. Parece contradizer-se com a ideia do ateísmo nesse versículo 12. Entretanto, não há contradição alguma, pois o que Paulo quer destacar com a expressão sem Deus no mundo é a cegueira espiritual em que viviam os pagãos. Então, sem Deus no mundo refere-se à cegueira espiritual que eles viviam naquela época. Então, como conclusão dessa lição, meu irmão, nós temos a grande lição do apóstolo que baseia-se na obra expiatória de Cristo, que uniu os judeus e gentios, formando um só povo, com uma só fé, um só Senhor e uma só comunidade. E que comunidade é essa? Que só fé é essa? É a igreja. Deus reuniu através da obra expiatória de Cristo tanto os judeus quanto os gentios em uma única comunidade, que é a igreja. A igreja que há de ser arrebatada, encontrar o Senhor nos ares. Então esse ensino, meus irmãos, é fortalecido na sua carta aos Gálatas, quando escreveu que em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o que ser uma nova criatura. Gálatas 6,
15. Então a verdadeira circuncisão que marca e distingue, meus irmãos, o povo de Deus hoje não é feita na carne, mas no coração. Paulo não menospreza o rito da circuncisão entre os judeus, não. Mas o que importa agora é a circuncisão espiritual, que implica abandono do pecado e obediência a Cristo. Não há diferença agora de raça ou língua, porque em Cristo todos fomos feitos um só povo. Antes, os privilégios eram restritos a Israel. Hoje abrange judeus e gentios, através da nova aliança feita no sangue de Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, essa lição que falou da condição dos gentios, talvez é uma lição até um pouco maçante, porque vai falar da verdadeira condição, da condição mesmo dos gentios, que é uma condição sem Deus, sem esperança. É uma condição que estavam alienados ao pacto da promessa de Deus, estavam distantes de Deus. Porém, o apóstolo Paulo mostra que a circuncisão é a que deve ser feita, é a circuncisão do coração. Amém? Deus abençoe a todos. Estamos encerrando assim esse subsídio e não se esqueça de compartilhar nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, deixe seu like, deixe seu joinha, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.